na Coreia, e eu vi isso recentemente, que quando alguém lá quer ser pastor, o primeiro desafio dele não é o púlpito dos adultos, mas é falar às crianças. Porque se ele conseguir falar o coração das crianças, ele está habilitado a falar os corações dos adultos. E Deus tem me dado a graça e o privilégio de falar aos corações das crianças. E hoje, pela manhã e à noite, me deu a responsabilidade de falar ao coração dos adultos. Eu espero que eu esteja aprovado por Deus para fazê-lo, e quero fazê-lo com alegria, e quero ser instrumento de Deus na sua vida hoje. Mas antes, eu gostaria que aquele vídeo fosse projetado, porque ele faz parte da nossa mensagem hoje. Se demorar um pouquinho até projetar, abra comigo a sua Bíblia e vamos ganhando tempo com isso. Falta só a imagem. Mas enquanto a imagem vai sendo projetada lá, Gênesis capítulo 5. Pode deixar aberto aí. Em Gênesis capítulo 5, versículos de 21 até o versículo 24. Gênesis capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 24. Vamos ouvir esse vídeo? É rapidinho, 3 minutos, rapidinho. A maringaense
Larissa Sayuri, 23 anos. Faleceu na madrugada do dia 10 de junho, em São Paulo, onde realizava tratamento médico. O corpo foi levado para Maringá, onde foi velado na Capela Péver da Zona 2. O sepultamento aconteceu no dia 11. A história de Larissa foi abordada em alguns blogs, pelo YouTube. Eu acompanhei mais distante a sua história. Ela enfrentava uma luta contra um tumor raro, agressivo, desde julho de 2012. Ela completaria 24 anos em 27 de julho. Era cantora, compositora e deixou um legado precioso. A pergunta que foi feita durante essa semana foi: o câncer matou Larissa? A enfermidade pode silenciar a voz de uma adoradora e de um adorador? Problemas podem nos sufocar a ponto de não mais podermos glorificar e exaltar o nome de Deus? Gênesis, capítulo 5, versículo 21 a 24, assim nos diz: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Senhor, a tua palavra fora lida, e ela está aberta diante de nós, e ela é a verdade. Usamos de instrumentos que facilitam a compreensão, mas o que queremos é a tua palavra, genuína, verdadeira, transparente, edificadora na nossa mente, no nosso coração. Que o teu Espírito Santo nos abençoe com graça e sabedoria e ministre a tua palavra ao nosso coração nesta noite, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança, na certeza de que um dia, cantaremos nos céus, glorificando aquele que nos amou e que nos chamou e que nos espera com alegria, e com alegria nos céus reinaremos eternamente. Nos abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é intrigante, polêmico, desperta muitas indagações, mas eu quero crer no que escrito está, sem duvidar, porque o que está escrito foi Deus quem revelou. E o que está escrito é um grande desafio para todos nós. O Senhor, durante essa semana, falou bastante comigo algumas coisas. Ele sempre fala, assim como fala com você também. Mas eu tinha a responsabilidade de estar à frente da igreja hoje. Eu fiquei pensando essa semana sobre qualidade de vida. Sim, sobre qualidade de vida. Pensando qual a qualidade de vida que temos diante de Deus. Aqui eu não estou pensando tão somente na questão quantitativa. Por quê? Há pessoas que vivem muito, mas quando vão fazer uma soma do tempo vivido para Deus é ínfimo. Então o que nos importa não é a quantidade de vida, mas a qualidade de vida que temos diante de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com você. Eu gosto de usar essa expressão conversar, e você pode dizer, mas como é que você vai conversar? Eu vou ficar calado ouvindo? A tua mente, ela vai conversar com você. O Espírito Santo vai tocar na tua mente, no teu coração.
E você vai ter toda uma semana para digerir, para refletir e para pensar. A conversa começa aqui e se estende durante toda a semana. Minha irmã, meu irmão e você que nos visita, preste atenção numa coisa. Um dia você vai morrer, como eu também irei morrer. Um dia eu e você morreremos. E certamente alguém ao lado do nosso caixão vai dizer o que fizemos e como fizemos. Matthews Henry, um homem que viveu 52 anos, um pastor presbiteriano dos Estados Unidos. Nasceu numa família pobre, mas isso não impediu que ele avançasse nos estudos. Se tornou pastor presbiteriano. E em 52 anos, deixou um legado, que é uma enciclopédia de 6 volumes, que comenta toda a Bíblia. E até hoje, essa enciclopédia é usada. Quando ele estava no leito de morte, ele escreveu o seguinte: uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo. Vou repetir, para você não esquecer. Uma vida vivida em comunhão com Deus é a vida mais prazerosa do mundo. Você sabia disso? Você já pensou nisso? Enoque sabia disso. E Enoque viveu isso. O que Enoque sabia? E o que Enoque fez? Irmãs e irmãos, às vezes nós não atentamos nas genealogias, mas elas nos ensinam muitas coisas. E esta nos ensina bastante. Acompanhe, por gentileza, comigo. Na sua própria Bíblia, capítulo 5. Veja. Começando com Adão. 5:5. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E o que aconteceu? O que aconteceu? Morreu. Vamos para 7. Todos os dias de 7 foram 912 anos. O que aconteceu? Morreu. Versículo 11, vamos para Enos. Todos os dias de Enos foram 905 anos. O que aconteceu? Versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos. O que aconteceu? Versículo 17. Todos os dias de Maalaleel foram 895 anos. O que aconteceu? Versículo 20. Todos os dias de Jered foram 962 anos. O que aconteceu? Morreu. Enoque é a 7ª geração a partir de Adão. Isso já nos é sugestivo, porque o número 7 na Bíblia tem a ver com a perfeição. A 7ª geração a partir de Adão também vive. Quanto tempo? Todos os dias de Enoque foram 375 anos. A diferença: Deus o tomou para si. Por isso eu disse, o que importa não é a quantidade de dias que viveremos, mas o que importa é a qualidade do tempo que temos despendido para Deus. O texto diz que Enoque viveu 365 dias. E já não era, porque Deus o tomara para si. Detalhe, Enoque vivera em meio a uma sociedade depravada, caída, ímpia.
Enoque nasce 622 anos depois de Adão. Isso quer dizer que por volta do ano 300, os dois estavam juntos. Isso quer dizer também que 66 anos antes do dilúvio, Deus fez algo na vida desse homem chamado Enoque. Isso quer dizer também que Enoque viveu numa época depravada, perversa, tirana, alheia, contrária à vontade de Deus. Porém, o texto diz que Enoque andou com Deus. Na Bíblia, 2 homens viveram essa experiência: Enoque e Elias. Passaram por essa experiência maravilhosa de andar com Deus e de serem tomados por Deus. O apóstolo Paulo, sabiamente, tomado pelo Espírito Santo, diz que nós não pertencemos a nós mesmos. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então, irmãs e irmãos, a conversa nossa hoje é sobre o seguinte tema: comece a andar com Deus. Comece a andar com Deus. Se você ainda não o fez, faça. Porque a diferença está no andar com Deus. Alguns dizem que andam. Adão viveu todo o tempo que viveu. Mas o texto diz que Enoque andou com Deus. É interessante, porque a Bíblia diz que existiram outros Enoques. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, existe um filho de Caim com o nome de Enoque. Em Gênesis 25, 4, existe um neto de Abraão com o nome de Enoque. Em 46, 9, existe um outro Enoque, filho de Ruben. Mas esse Enoque, que eu estou dizendo desde o começo, era diferente, fez diferença. A sua vida foi relevante, foi diferente. Ainda que outros existissem com o mesmo nome, esse Enoque foi diferente. Agora, no que consistia a vida de Enoque? À luz do texto que lemos, irmãs e irmãos, a vida de Enoque era uma vida de fé. Consistia numa vida de fé, e viver pela fé é viver no relacionamento com Deus, que é a base do próprio relacionamento, porque Tiago diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Contudo, a busca é em espírito e em verdade. Muitos trafegam pela vida com uma fé diferente da fé de Enoque. Mas, irmãs e irmãos, a fé é e sempre será indispensável na vida com Deus. A prática e o exercício da fé é indispensável para quem quer viver e andar com Deus. Preste atenção. Fé é um dom de Deus, verdade. Mas a Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que foram impactadas com uma experiência com Deus, e a experiência com Deus produziu fé. Fé também é fruto de experiência com Deus. A Bíblia diz, no texto que lemos, que Enoque, quando completou 65 anos, nasceu aquele que mais viveu, todos nós sabemos, Matusalém, filho de Enoque. 65 anos, nasce. E a Bíblia diz que esse nascimento marcou alguma coisa na vida de Enoque. Eu me atrevo a dizer que esse ano de 65, me atrevo a dizer, foi o ano da experiência que mudou a vida de Enoque e o fez andar com Deus. Talvez antes disso Enoque até tivesse fé,
mas uma fé que não era aquela que Deus queria, semelhante à vida de Paulo, o grande apóstolo. Também era um homem de fé, contudo, não era a fé que Deus queria. Haja vista, numa viagem para Damasco, no meio do caminho, talvez, uma visão. E aquela visão foi uma experiência que mudou a vida do apóstolo, melhor, de Saulo para o grande apóstolo. A pergunta que vos faço, já feita a mim: que fé eu tenho? Fruto de uma experiência com Deus? Quando foi que você registrou na caminhada da vida: esse foi o dia que Deus mudou a minha história? Deus quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a tua história. Deus quer derramar fé no teu coração, no meu coração, no nosso coração. Deus quer derramar fé no coração da humanidade. Porém, se faz necessária uma experiência particular, individual. É Deus agindo no coração. Deus, de alguma forma, Ele é livre, é soberano, é sábio. Ele agiu no coração de Enoque e mudou a história dele. E o texto registrou: e Enoque andou com Deus. Irmãs e irmãos, é imprescindível. Não há como, não tem jeito de vivermos uma vida cristã se não tivermos fé. E fé é fruto de experiência com Deus. O grande problema é que muitas vezes, entendam, nós contamos as experiências dos outros. Nos edificam. Amém. Glória a Deus por isso. Eu glorifico a vida do irmão César, pelo testemunho que ele deu aqui, por aquilo que Deus fez na vida dele. Mas eu também, e você também, e nós também, precisamos viver experiências com Deus, que fortalecem a nossa fé e que mudam a nossa história, que mudam a nossa vida. Irmãs e irmãos, eu tenho ouvido muita gente que diz que tem fé. Entenda o que eu vou dizer. Até os demônios, de uma certa maneira, também têm fé. E tem muita gente dizendo que tem fé, mas uma fé que não ajuda em nada. Porque vive um tremendo inferno na vida. Não há paz, não há tranquilidade, nada melhora, tudo piora. Tome cuidado, porque talvez a falta de paz e a falta de alegria pode ser um sintoma ou uma síndrome de que talvez você não esteja andando com Deus. Eu não quero dizer com isso que o crente não tenha problemas, adversidades, sim. Mas a fé produz experiência. E experiência traz aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento traz paz e alegria, mesmo em meio. Nós vimos essa menina cantando, alegre, com paz e com alegria. Porque ela tinha vivido uma experiência com Deus e tinha fé. Irmãs e irmãos, comece a andar com Deus. Vamos começar mais a andar com Deus. Porque quando a gente começa a andar mais com Deus, Ele começa a revelar mais coisas. E eu vou crescendo. E a minha fé se fortalece. E eu me torno aquilo que Deus quer. Irmãs e irmãos, o capítulo 3, temos o primeiro pecado. O capítulo 4 de Gênesis, nós temos o primeiro homicídio. O capítulo 6, nós temos a corrupção do gênero humano. No capítulo 7, a destruição do gênero humano. É nesse contexto todo que está Enoque. Entre o pecado, o homicídio, depravação, destruição, temos Enoque. E o texto diz que Enoque andava com Deus. Talvez você possa dizer, pastor, isso é complicado, isso é difícil, isso é impossível. Mas é o que Deus quer. Deus quer que nós
andemos com Ele. Agora, andar com Deus é viver em comunhão com Deus. E quem anda em comunhão com Deus não tem espaço para uma vida de pecado. Veja, Enoque estava no meio de uma depravação, de uma corrupção, mas ele não foi contaminado. Pelo contrário, ele foi erguido por Deus como um luzeiro que resplandecia em meio a uma geração depravada e caída. E o próprio Jesus disse isso aos discípulos. Ele falou: vocês são o sal e a luz. Detalhe, havia uma multidão imensa lá. Ele deixa de falar à multidão, volta-se para os discípulos e vocês. Ele aponta para os discípulos. Enoque foi levantado como um luzeiro em meio a uma geração depravada. Não foi contaminado pela depravação daquele mundo, mas lutou, e nós veremos isso. A comunhão com Deus produz em nós uma disposição de andarmos contra o pecado e não a favor do pecado. Sem fé, não teremos comunhão. E sem comunhão, seremos presas fáceis na mão do diabo. Porque o texto é claro, que Deus concede graça àqueles que se aproximam dele. O inimigo não nos toca. Mas se eu não tenho comunhão, eu não tenho fé. E se eu não tenho fé nem comunhão, eu sou presa fácil para a ciranda do inimigo, que devasta, mata, rouba e destrói. Enoque viveu em comunhão, irmãs e irmãos. E eu e você precisamos entender isso. Tem pessoas que pensam assim: pastor, eu vou dar um tempo, eu vou consertar algumas coisas, depois eu vou fazer isso. Eu já ouvi muitas pessoas que diziam assim: não, pastor, quando eu era jovem, eu tinha mais tempo para Deus, eu fazia mais para Deus, agora eu estou casado, nasceram os filhos. O texto diz, Matusalém nasceram filhos e filhas a Enoque, e o texto diz, e Enoque andava com Deus. Em meio às fraldas, aos banhos, as meninas se maquiando, se penteando, crescendo, Enoque andava com Deus. Eu não preciso esperar isso ou aquilo. Andar com Deus é uma decisão e eu preciso tomá-la hoje. Preciso tomar hoje. Quando eu decido andar com Deus, coisas tremendas começam a acontecer na nossa vida. Judas, no versículo 14 e 15. Em casa você pode ler, ou depois ouvir, esse sermão é gravado. Judas, 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Judas escreve muito tempo depois de Adão, muito tempo depois de Enoque, e diz: Enoque foi profeta de Deus, visionário de Deus, que enxergou duas grandes coisas. Enxergou o arrebatamento, enxergou a volta de Cristo. Onde eu quero chegar com isso? Que quando nós vivemos em comunhão com Deus, Deus abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos e nos faz viver no mundo espiritual. E o mundo espiritual torna-se uma realidade para nós. Para muitos o mundo espiritual não é uma realidade, porque os olhos não foram desimpedidos ainda. Enoque andou com Deus.
Judas diz que Enoque profetizou e falou e anunciou coisas que não eram vistas, nem sabidas, nem conhecidas naquela época. Quando nós começamos a andar com Deus, a nossa boca é tomada como boca de Deus, e Deus nos levanta como profetas e profetisas para falarmos em nome dEle àqueles que precisam. O texto diz, Enoque foi levantado para falar aos ímpios, para levar arrependimento aos ímpios. Saiba de uma coisa, a vida de Enoque não foi fácil. Quem quer andar com Deus, não vai ter moleza não. Porque o texto diz que ele foi perseguido, que ele foi odiado. Quem quer andar com Deus paga um preço. Só que vale a pena. Faz diferença. Quem anda com Deus não é mais um na multidão. Quem anda com Deus é profeta de Deus, é boca de Deus, fala em nome de Deus, tem intrepidez em nome de Deus e consegue viver no mundo espiritual. Enoque viu a segunda vinda de Jesus. Nem a primeira havia acontecido ainda, e Enoque já estava falando da segunda vinda de Jesus. Pela fé, eu e você cremos que todas as coisas foram criadas. Pela fé, eu e você sabemos que a nossa casa terrestre, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos a vinda gloriosa, majestosa de Jesus. Essa terra não nos pertence, esse mundo não é nosso, caminhamos aqui e Deus quer que andemos com Ele. Eu e você estamos aqui não por acaso. Eu e você estamos aqui porque Deus quer que sejamos boca de Deus, profetas de Deus, anunciadores de Deus. Não importa o tempo, o que importa é a qualidade. E a qualidade aqui é ser o que Deus quer que sejamos. Quando andamos com Deus, nos tornamos homens de Deus, mulheres de Deus, famílias de Deus, adolescentes de Deus, crianças de Deus. A questão é, com quem eu tenho comunhão? Porque a Bíblia diz, e João é claro nisso, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não há como agradarmos a dois senhores, um vai se aborrecer, e o nosso Deus é exclusivista. Jeremias diz, eu não divido a minha glória com ninguém. Ou servimos a Deus, ou não servimos. Enoque andou com Deus, tinha comunhão com Deus, e foi erguido como profeta de Deus para falar em nome de Deus, em meio a uma geração perversa, caída e depravada. Enoque, irmãs e irmãos, tinha os olhos voltados para as coisas do alto. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Pensai nas coisas que são lá do alto. E tem muita gente preocupada e pensando nas coisas que são aqui da terra. Que a ferrugem corrói, que o ladrão rouba, que é efêmera, que é transitória, que é passageira, mas as coisas celestiais são eternas. O próprio Jesus disse, quando esse templo se desfizer, quando essa casa terrena se desfizer, nós temos da parte do Pai um edifício construído, não por mãos humanas, mas eterna nos céus. O próprio Senhor Jesus disse, aquele homem que tinha um celeiro, e de repente ele resolveu destruir aquele celeiro, farei um maior, juntarei mais coisas, e aí a parábola diz, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado. Irmãs e irmãos, isso é muito sério. A vida passa rápido. Ah, pastor, Matusalém viveu 900 e tantos anos.
A questão, volto a dizer, não é a quantidade, mas é a qualidade. Tem uma peça muito interessante chamada Mãos Vazias. Como eu me apresentarei diante de Deus? Terça-feira passada eu estava na célula, lá na casa dos amigos do Danilo, e a Marissa falou de uma pregação que ela ouviu, e eu não esqueci de uma parte do que ela falou. E ela dizia assim, o pregador dizia, se Jesus voltasse hoje, bom, se ele voltasse agora, a gente estaria na igreja. Mas se ele voltar depois do culto, onde você vai estar e o que você vai estar fazendo? Enoque andou com Deus, porque os seus olhos estavam voltados para as coisas do alto. O apóstolo Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que me aguarda em Cristo Jesus. Os meus olhos estão fixos do Senhor. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia e nos faça como Enoque. Por isso eu disse, a nossa conversa hoje é, comece a andar com Deus. Por fim, Enoque foi transladado. Por fim, Enoque não passou por uma experiência, mas viveu uma grande experiência. Enoque foi transladado. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, encontramos assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porquanto Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Enoque agradou o coração de Deus. A vida de Enoque agradou o coração de Deus. Irmãs e irmãos, não estou querendo dizer com isso que a salvação é meritória. Me entenda, não é isso. Porque a base da salvação sempre será a fé e a graça em Cristo Jesus. Enoque foi salvo porque Deus produziu nele graça e fé. Não por obras. As obras são consequências. Mas Enoque foi salvo pela fé que foi derramada nele e a graça que se manifestara nele. Seu arrebatamento se deu por causa da fé. E isto é modelo e desafio para todos nós. Irmãs, isso vai acontecer. Irmãos, isso vai acontecer. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E a expectativa de Jesus é como uma criança que escreveu o seguinte. Uma vez, uma criança fez uma redação sobre Enoque. E ela escreveu o seguinte. Deus, olha a simplicidade e a verdade dessa criança. Deus e Enoque conversavam muito. Um dia, eles estavam conversando e andando. Conversando e andando. E quando Enoque percebeu, estava muito longe de casa. Aí Deus disse, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então venha para a minha casa. E Deus o tomou para si. Que simplicidade dessa criança, mas que verdade. Enoque conversava e andava, conversava e andava, conversava e andava, e se aproximava da casa celestial, conforme está no Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para lá que nós iremos como igreja, se tivermos fé e andarmos com Deus. Irmãs e irmãos,
em tempos antediluvianos, Enoque era um jovem. Comparando com os outros anos, viveu só 365 anos. Era um jovem. Um jovem de 365 anos. Não é o tempo que conta. Não é. Moisés, que escreveu o texto que lemos, no versículo 24, diz assim: Deus o tomou. O que Moisés quer dizer com isso? Deus tomou o que lhe era pertencente. Jesus vai voltar e vai buscar os seus. Certa feita, alguém perguntou: será que quando Jesus voltar encontrará fé na terra? Não é à toa que os tempos foram abreviados. Jesus vai voltar. E ele vem buscar os que lhe pertencem. Enoque foi na frente. Outros já foram. Os céus nos aguardam. Um dos nossos belíssimos hinos termina dizendo assim: amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. Agora, cabe a mim e a você tomarmos uma decisão. Como tem sido sua fé? Fraca? Titubeante? Como a onda do mar, para lá e para cá? Deus quer que nós tenhamos uma fé firme nele, porque ele é o autor e o consumador da minha, da sua e da nossa fé. Ele quer desenvolver experiências e quer que tenhamos experiências com ele. A decisão agora está nas nossas mãos, porque Jesus vai voltar. Então, o meu recado é: ande com Deus. É melhor. Vale a pena. Viva com Deus, é melhor. Vale a pena. E se você ainda não começou a andar com Deus, comece logo. Comece hoje. Comece agora. E Jesus está aqui. Ele está aqui entre nós. E Ele quer produzir fé no teu coração. Ele quer fazer uma experiência revolucionária na tua vida. Quer te tirar de uma condição das trevas para uma condição da maravilhosa luz. Para isso Jesus veio. Para anular e aniquilar as obras do inferno na tua vida. Para isso Jesus se fez carne e habitou entre nós. Para isso Ele foi à cruz e morreu. Não apenas morreu, mas ressuscitou. Há aqueles que pensam que a vida se resume a esse patamar. São mais miseráveis do que os irracionais. Porque o apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais desgraçados de todos. A nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos a volta de Jesus. Mas para estar com Jesus é preciso estar preparado. É preciso preparo. É preciso comunhão. É preciso decisão. E hoje é tempo de decisão. Hoje é hora de você dobrar os teus joelhos e dizer: é verdade, Jesus. Eu não tenho andado. Eu não tenho vivido. Eu não tenho sido o homem de Deus e a mulher de Deus, mas eu quero ser hoje. Eu quero começar uma nova caminhada, seguindo a Cristo e mais nada. Irmãs e irmãos, hoje é tempo de começar uma nova caminhada com Jesus. Ele está aqui hoje e quer te abençoar, quer te transformar,
quer conceder graça e misericórdia sobre a sua vida. Hoje é o tempo da salvação. Receba o refrigério de Jesus sobre a sua vida. Receba a graça, receba a salvação, receba a transformação. Não saia daqui sem viver uma experiência com Jesus. Aonde você está? Jesus está falando com você. Ele está te chamando. Ele te conhece. Ele sabe das tuas lutas. Mas Ele quer te dar vitória. Então eu quero te desafiar nesse instante. Quero pedir à igreja que feche os seus olhos. E se você está aqui hoje, igreja, orando, em nome de Jesus, igreja, orando. Se você está aqui hoje e não tem andado, não tem certeza para onde irá, eu quero te dizer que você pode ter essa certeza hoje. Essa certeza é Jesus. E se você quer sair daqui com essa certeza de que vai para a eternidade com Jesus, onde você estiver, erga uma de suas mãos e diga: eu quero Jesus. Eu quero a eternidade, amém. Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Eu quero Jesus. Eu quero ir com Jesus. Eu quero viver com Jesus. Eu não quero para o inferno. O inferno é verdadeiro, é real. O céu é verdadeiro e é real. E é para lá que nós iremos. Os salvos em Cristo Jesus para os céus irão. Vamos colocar em pé, igreja. Eu não sei se eu estou com voz para cantar, mas eu vou apenas ler. Quando a minha mãe morreu, uma das minhas primas, a Nair, cantou uma música, e eu tenho cantado em algumas ocasiões de sepultamento. E a letra, ela diz assim: eu te amei de todo o coração, apaixonado eu te escolhi, mesmo antes de você nascer, do mais profundo eu te contemplei, do alto então desci, em glória e esplendor, em carne eu me fiz para te salvar. Para tornar-te puro e santo me doei. Em carne eu me fiz e numa cruz me ofereci. Conquistar-te foi vencer o véu. Em lutas onde o céu participou. Separei-te, és minha possessão, pertences ao meu ser, pois te comprei. E agora vou levar-te ao lar que preparei. Comigo estarás, pois te chamei. Não foi o câncer que matou a minha mãe. Não foi o câncer que matou Larissa. Foi Deus que as chamou para as bodas festejar, para conviver. Em ti me alegrarei, amar-me-ás tal qual te amei. Quando o coração da pequena Larissa parou de bater, ela foi encontrar-se com o seu amigo, porque ela, como Enoque, andou com Deus. É por isso que quando ouvimos aquela música, é como uma filha cantando para o pai. E um pastor amigo, lá de Maringá,
fez uma carta muito bonita. E ele disse, certamente quando Larissa partiu para a eternidade, uma das primeiras falas dela foi: eu posso cantar para você? E certamente Jesus falou: eu estava te esperando tanto. Eu não aguentava mais te ver naquele corpo doente. Cante, filha. E os céus se alegraram. Porque é para lá que nós iremos. É para a mansão celestial. É para o coro celestial. É para lá que iremos. Eu quero ir. Eu quero estar com o Senhor. Porque é incomparavelmente melhor. É preciso andar com Deus. Vamos orar? Senhor, te damos graças e bendizemos-te por seres esse Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus da eternidade, porque de eternidade a eternidade tu és Deus. A nossa vida é transitória, a nossa vida é passageira. Somos como a neblina que pela manhã existe, mas à tarde é dissipada. Somos como um pensamento breve que passa. Somos como um rio que pode secar, como uma folha que seca e cai. Os nossos dias, se muitos chegarem a 80, a 90, com canseira e enfado. Mas tu és de eternidade a eternidade. Os nossos dias estão contados e determinados, e além deles não iremos 1 milímetro sequer. Mas nós não ficaremos na sepultura. O cemitério não é a nossa moradia final. É verdade que o pó retornará ao pó, mas o espírito voltará para Deus, que o deu. E o desejo nosso, Senhor, é de sermos reunidas e reunidos no coro celestial, e juntos iremos dizer: santo, santo e santo é o Senhor. As últimas coisas terão cessado, o mar não mais existirá, a separação terá chegado ao seu fim, porque tudo se fará novo, e nós viveremos com o Senhor. Iremos reencontrar aqueles que caminharam nessa terra, como Enoque andou. Ó Deus, nos levanta, como tu levantastes Enoque, e nos torne, Senhor, homens, mulheres, igreja, família, santa, pura. Levanta-nos como profetas e profetisas, homens e mulheres de Deus, em meio a essa geração que acha que a vida é só isso. A vida é muito mais do que isso, porque a vida é Jesus. E tu nos espera, tu nos aguarda. Preparemo-nos, pois, igreja, para o encontro majestoso com Jesus nas alturas, para vivermos na eternidade, para vivermos na alegria, para vivermos no júbilo, na celebração que não mais terá fim, num culto celestial, na glória, nas alturas, com aquele que nos ama e que quer fazer diferença na nossa vida. Obrigado, Senhor, por este domingo tão precioso. Obrigado pela tua palavra tão viva e tão eficaz. Nos ajude. E agora, irmãs e irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo
repousem sobre vós, corpo vivo de Cristo e família de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãs e irmãos. Ide em paz. Vamos nos abraçar uns aos outros. Uma boa semana, em nome de Jesus. E com certeza, se não nos virmos aqui, quarta-feira, é porque já estaremos na eternidade com Jesus. Amém.